Fala pessoal, que é o. Não, falei errado, não. Pessoal, que é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo. Fazer o pós-jogo de Goiás 2, Cruzeiro 2, né? Jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Bom, vamos lá, né? Falar desse jogo, né? O jogo foi realizado no Serra Dourada, né? O último jogo, né? Serra Dourada pôde receber esse jogo, né? Porque o Serra Dourada vai parar, né? Vai ficar fechado, né, para reformas, né, por 2 anos, né, e aí, né, o Goiás, né, propôs, né, fez essa alteração, né, para mandar esse jogo lá para o Serra Dourada, né, com a aval da CBF e tudo. Então, né, falando do jogo, né, o Daniel Paulista, né, ele fez uma única mudança, né, na escalação, né, o Goiás entrou com o Tadeu no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, Luizão e Lucas Ribeiro na zaga, o Nicolas. Aí no meio de campo, nós tivemos o Felipe Machado, né, o Lucas Rodrigues, né, voltando de lesão, né, o Lourenço e o Lucas Lima. Na frente, o Anselmo Ramon e o Jean Carlos. Então, né, vamos lá, né, o Goiás, né, enfrentando esse baita time do Cruzeiro, né, o time do Cruzeiro que tem, né, um time tem investimento muito alto, né, o time, né, comandado pelo Pedrinho BH, né, que é o dono da SAF do clube, né, o time do Arthur Jorge, né, e nós enfrentamos um baita time, né, um time que tem o Matheus Pereira, né, o time que tem o Caio Jorge, né, tem o próprio Arroio, né, que é um bom jogador, né, o Christian, enfim, né, enfim, vários baita jogadores, né, que o Cruzeiro não tem no elenco. E assim, e o Goiás, né, fez um jogo muito de igual para igual com o Cruzeiro, né? O Goiás não abriu mão da sua filosofia de jogo, né, de toque de bola, né, de jogadas pelo lado, né? E o Goiás foi para cima, né? Nos primeiros 10 minutos foi um Goiás muito bem, né? Um Goiás partindo para cima do Cruzeiro, né, quando tinha a bola, né, jogando principalmente acionando muito o Jean Carlos, né, que fez uma boa partida, né? As jogadas eram muito acionadas, né? Tanto que o Goiás criou a primeira chance com o Jean Carlos chutando, a bola acabou batendo no Nicolas e saindo, né? O Cruzeiro respondeu com o Caio Jorge, né? Que recebeu um cruzamento e chutou por cima, né? E o Goiás ainda era melhor, né? Que o Goiás conseguia ter o controle da bola, né? Tinha o controle, né? Tinha, né, o controle das ações. E eu acho que era já 15 minutos, o Goiás abriu o placar, né? O Jean Carlos recebeu uma bola, né? Ele partiu para cima, chutou. O Otávio, né, que foi novidade no gol do Cruzeiro, defendeu como manda o figurino, fez uma defesaça. E a bola, né, e no rebote, né? O Nicolas estava ligado, né? Bateu, né? Aproveitando o rebote, fazendo 1-0 para o Goiás, onde o Goiás foi melhor, né? Na primeira parte do jogo. Depois, né, o Cruzeiro passou a tomar conta, né? Porque o Cruzeiro, né, gente, né, o Cruzeiro, obviamente, ia ter chance de gol, né? Pelo investimento que tem, né? Pelos jogadores que tem. O Cruzeiro ele passou a jogar mais na área do Goiás, né? O Goiás acabou dando uma baixada nas linhas, só que acabou não sendo muito suficiente, né? Porque o Cruzeiro já conseguiu um empate na sequência, né? Acho que foi pouquíssimos minutos depois. No erro de saída de bola, né? O Tadeu ele toca uma bola pro Luizão e o Luizão tenta um passe meio complicado. O Lucas Romero recupera o passe, né? Manda a bola, manda um passe enfiado pro Arroio. O Arroio, cara a cara com o Tadeu, né? Fuzilou, empatando o jogo 1-1. E foi nesse jogo de trocação, né? O Goiás criava suas chances, né? O Cruzeiro também criava na sequência, né? Então nós tivemos um primeiro tempo bem equilibrado, né? Com dois times jogando bem, né? Jogando bem, né? Principalmente o Goiás, né? O Goiás que não abriu mão, né? Em nenhum momento da sua filosofia de jogo, né? O Goiás que jogou de igual para igual com o Cruzeiro, né? Trocou garrafas com o Cruzeiro, né? No primeiro tempo. Nós fomos para o intervalo com 1-1 e no segundo tempo o Cruzeiro ele volta melhor, né? O Cruzeiro volta e já empilhando chance, né? O Caio Jorge exigindo mais do Tadeu, né? O Tadeu que foi muito bem, né, no jogo, né? Fazendo defesas, intervenções importantes, né? Teve um chute do Arroio no primeiro tempo, esse com o do Caio Jorge, né? Chutes de fora da área, né? O Tadeu fez boas defesas e já
né? E o Goiás, né, foi cansando, né? Tanto que o Daniel Paulista acaba demorando um pouquinho para mexer, né? Muito, né, por essa questão, né? O Goiás cansou um pouco no segundo tempo, não conseguia chegar com muita frequência. Ainda criou, né, umas duas chances ali com o Nicolas que chutou para fora ali, né? O Jean Carlos que chutou a bola passa perto, né? Mas o Cruzeiro ele volta melhor, né? O Cruzeiro consegue voltar mais agressivo, né? O Cruzeiro que tem um ataque muito veloz, né? Um ataque muito móvel, né? Com o Caio Jorge, né? Com o próprio Arroio ali, né? O time tem muita qualidade, só que ainda não era um time ainda que estava, né, em 100%, né, entrosado. Né? O Cruzeiro do Arthur Jorge vai estar evoluindo aos poucos, né? Porque o estrago que o treinador anterior deixou no Cruzeiro foi muito grande. Aos poucos o Cruzeiro vai tendo essa evolução, né? Ainda é um time meio desequilibrado ainda na parte ofensiva ainda, né? E na ofensiva não, principalmente no aspecto defensivo, né? Ainda é um time que ainda tá sofrendo alguns gols ainda. Mas assim, falando do Goiás, foi um Goiás assim, pela escalação que o Daniel Paulista fez, né? Acabou dando mais mobilidade ao meio de campo, né? Muito pelo Lucas Rodrigues também, que fez um bom jogo, né? Para mim foi um dos melhores junto com o Jean Carlos, né? O Lucas Rodrigues é um cara que chega bem no ataque, né? É um jogador que tem muita qualidade no meio de campo. Isso acabou até ajudando o Goiás a ser mais competitivo, né? Principalmente com a bola, né? E aí, né? E o Cruzeiro fez um gol, né? Com qualidade, né? Teve um passe ali, né? Onde acho que é Jonathan Jesus, né? Ele recebe um bom passe, né? Cara a cara com o Tadeu, ele vira o jogo, né? 2-1 para o Cruzeiro. Só que aí o Cruzeiro ele acaba recuando, né? E aí acaba facilitando muito o processo para o Goiás, né? Tanto que o Daniel Paulista fez algumas trocas, eu acho que até que ele demorou um pouquinho, né? Ele botou o Juninho, né? Botou o Wesley, eu acho que ele até botou o Cadu, se eu não estiver enganado, né? Também no time do Goiás. E o Goiás, e como o Cruzeiro recuou, o Goiás foi pra cima, né? Acabou indo pra baixo, né? E o Goiás foi, né? Tentando, né? Pressionando até que na bola que sobra pro Wesley, né? O Wesley que entrou durante o jogo. Né, um cruzamento, né, se não me engano, do Bruno Salvo, que ele também entrou durante o jogo. Ele tenta um cruzamento, a zaga do Cruzeiro tira, a bola sobrou para o Wesley, né? E o Wesley tira o marcador, bate, fazendo uma pintura, né? Um golaço no Serra Dourada, um baita gol, fazendo esse golaço de empate, né? E que leva o Goiás vivo, né? Para Belo Horizonte, né? O segundo jogo, né? Tem um segundo jogo que vai ser lá no Mineirão e o Goiás foi, né? Fez um baita jogo, né? Contra o Cruzeiro, né? O Goiás que se impôs, né? Um Goiás que jogou de igual para igual. Eu acho que trocou garrafa com o Cruzeiro. E com certeza, assim, gente, né, falando já de expectativa para o segundo jogo, eu não duvidaria não que o Goiás de repente consiga, né, uma classificação lá em Belo Horizonte, muito pela partida que o Goiás fez, né, uma partida de muita qualidade, né, com muita entrega dos seus atletas, né. E agora vai ser lá, né, vai ser lá na casa do Cruzeiro, né, o Mineirão vai estar lotado e agora tá tudo em aberto, né, tá tudo em aberto, né? O Goiás pode muito bem classificar, muito pela resiliência do seu elenco, pela postura do seu elenco, pelo comprometimento do elenco, né? Os atletas que estiveram ontem, eles honraram, né, assim, a camisa do Goiás, fizeram um bom jogo, né, um baita jogo. Alguns jogadores acabaram ficando abaixo, como o caso do Rodrigo Soares, eu acho que o Luizão destoou um pouquinho dos demais, né? Acabou errando no primeiro gol do Cruzeiro, né? O Nicolas, eu acho que ele acaba falhando, que ele acabou dando condição para o jogador do Cruzeiro na hora do segundo gol. Alguns jogadores se destacaram, né? Como o Lucas Rodrigues, né? Bom jogo que o Lucas Rodrigues fez, né? Um menino de muita qualidade, né? Um jogador que, que tem qualidade para ir para o ataque, né? É um jogador que sabe sair jogando, né? Sabe tocar muito bem a bola. E aí, tanto que acabou facilitando esse jogo para o Goiás, né? Então, ainda nós tivemos o Jean Carlos, também fez uma baita partida também. O Jean Carlos foi sua melhor partida, né? Depois do título do Campeonato Goiano.
Né? Então, assim, né, foi uma boa partida, né? Um elenco que lutou muito, né? Um elenco que se impôs, né? Um elenco que não abriu mão da sua filosofia, um Goiás que não jogou em nenhum momento de forma recuada, né? Jogando atrás da linha da bola, nada disso, né? O Goiás se impôs e fez um baita jogo com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ainda está se encontrando na competição, né? Que tá aos poucos vai evoluindo, né? Com o Arthur Jorge. Então o Goiás fez sai de Goiânia com um resultado positivo, né, para ir para Belo Horizonte, né, onde que não tenho dúvida nenhuma, né, cara, com a vontade que esse elenco entrou, né, nesse jogo no Serra Dourado, com certeza vai entrar, né, com a mesma vontade, né, pro jogo da volta, né, no dia 12 de maio. Então é isso, gente, né, nós tivemos uma baita festa no Serra Dourado, uma festa muito bonita, né, né, que foi o último jogo, né, antes da reforma. E vamos lá, gente. Ainda tem jogo ainda, né? Tá tudo em aberto. Tanto o Goiás, tanto o Cruzeiro podem tentar a classificação. Eu acho que o Goiás tem condições sim de competir, de fazer uma partida igual pegar com o Cruzeiro. E o Goiás mostrou, né, que vai, com certeza, vai vender muito caro, né, se for eliminado. Vai vender muito caro, o Goiás vai tentar jogar de igual para igual, vai competir. E se Deus quiser, vai conseguir um resultado muito positivo lá em Belo Horizonte e trazer essa classificação para Goiânia. Estou muito feliz pela partida ontem, né? Pela baita partida que os dois times fizeram, né? Uma partida bem equilibrada. Então é isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo. Quando se inscreve no canal, deixa o like e siga o nosso Instagram, que é @comandantes do campo. Fui!